Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho de Cascavel, Paraná. Quero rapidamente fazer um breve comentário aqui. Eu estava lendo alguns comentários de alguns vídeos que eu estou fazendo aqui no canal. E eu quero fazer um breve comentário aqui sobre a questão de quando tem um divórcio, uma separação, quando um dos cônjuges abandona o outro, vai morar com outra pessoa, enfim. Realmente isso é uma dor terrível. É uma dor que só Deus mesmo para curar. Não é uma coisa simples de lidar, de tratar. Mas o que eu quero falar para você? Eu vi que uma amiga comentou ali sobre isso. A parte mais difícil da nossa vida, tá, é a gente aceitar o que a gente viveu. Essa é a parte mais difícil. Eu vou tentar explicar aqui para vocês uma experiência que eu tive e eu espero ajudar você. Olha só, eu estava passando uma crise no meu casamento, uma crise terrível, e eu fui buscar ajuda, né? As pessoas que estavam à minha volta, elas achavam que eu tinha muito problema, então que eu tinha que buscar ajuda. Então eu fui buscar ajuda. Foi difícil eu perceber isso, mas eu fui buscar ajuda. E quando eu comecei a buscar ajuda, quando eu ia lá falar, eu fui com um psicólogo, né? Eu estava lá conversando com a psicóloga e eu falando para ela da minha infância, da minha vida, né? E eu comecei a conversar e contar para ela, né, o que eu vi dentro de casa e tal. E reclamando, né, das coisas que eu vi, né? Enfim, as coisas eram muito vivas para mim, né? E eu lembro que ela disse para mim o seguinte. Ela disse o seguinte: você sabe qual que é o seu problema? Você não aceita a família que você nasceu. Esse é o seu problema. Você não aceita que a sua história é essa. Não tem como mudar a sua história. E na hora que ela falou isso, até parecia que ela estava sendo insensível comigo. Mas abriu a minha mente. E depois disso, não, já antes eu tinha ouvido uma pregação do pastor Corte e também li num livro dele, né? Ele estava falando sobre essa questão da dor, né? Que quando você sofre um trauma, a sua tendência é ficar olhando para a dor. É como se a minha mão aqui, ó, fosse uma parede, tem um quadro lindo aqui. Mas eu quero ver o quadro e eu chego perto do quadro e boto a ponta do meu nariz na parede. Eu não vou ver nada, vai ficar tudo embaçado. Mas à medida do momento que eu vou me afastando da parede, eu vou olhando o quadro, eu consigo ver o quadro todo. E esse entendimento que eu tive de olhar o problema de fora, tentar olhar de fora, para que eu possa ver tudo. Entenda uma coisa: você ter sido deixado ou deixada pelo seu cônjuge, isso não é o fim de tudo. Isso não é o final da sua história. Isso foi um ponto desta história que machucou, que vai impactar em você, mas não é o final, é uma parte. Eu lembro que a psicóloga falou assim para mim: olha, não tem como você mudar o que o seu pai foi, porque foi ele que foi, não foi você. Não tem como você mudar o que o seu pai fez, porque foi ele que fez, não foi você que fez. Entende? Então eu quero dizer para você que foi deixado, traído, abandonado,
seja pelo cônjuge, seja pelos seus pais, quem sabe o seu pai te abandonou, sua mãe te abandonou, quem sabe você foi dado para alguém, né? E você ficou sabendo dessa história, e isso te machuca. Mas entenda que isso não é culpa sua. A gente tem a mania de se culpar quando alguém faz algo errado com a gente quer achar que a gente errou em alguma coisa. Às vezes a gente errou, mas às vezes a gente também não errou. E no caso, por exemplo, de um casamento, você é traído, a pessoa te trai e vai morar com outro. A culpa é sua? Você provocou a pessoa a fazer aquilo? Não. Você arrumou amante para ela? Você incentivou ela a procurar amante? Não. Foi uma escolha dela, não é culpa sua. Uma criança que é abandonada pelo pai, qual é a culpa que ela tem? Foi ela que escolheu ser abandonada ou foi o pai que abandonou? Você entende? Mas a gente tem a tendência, a gente que sofre o trauma, a gente tem a tendência de carregar com a gente aquela dor como se nós fôssemos o culpado. Eu lembro também que no período ali que meu pai e minha mãe estavam quase se separando, que eu contei para minha mãe, né, que meu pai tinha me levado na casa de uma mulher, e eu era criança, né, e eu vi ele beijar a mulher na minha frente, e aí eu contei para minha mãe, depois que ele tinha me dado uma surra, né, porque eu fiz uma arte lá em casa, e ele me deu uma surra. E eu fiquei com raiva, né, falei, agora eu vou contar, porque já apanhei mesmo, né, não tinha mais medo de apanhar, eu tinha apanhado. Aí eu contei pra minha mãe o que eu tinha visto. Contei, falei, ó, assim, levei ela na casa da mulher. Então, assim, o meu pai dizia assim, né, depois, pra mim, que eu era o culpado. E eu lembro que durante toda a minha vida eu carreguei uma culpa sobre mim, que eu não sabia de onde vinha. Entende? E lá na terapia, eu lembrei desse fato. Que o pai me culpou um dia, eu lembro. Eu lembrei do dia que ele me falou. Ele falou para mim, a culpa é sua, a culpa é sua. Porque minha mãe foi cobrar ele, né? Do que eu tinha falado. E ele falou que a culpa era minha. Então eu fiquei carregando aquela culpa. Então, amigo, quem sabe você está carregando uma culpa que não é sua. Não dependeu de você, não é culpa sua. Não adianta você ficar olhando para trás. Você tem que olhar para trás para corrigir aquilo que depende de você. Quem sabe você casou com a pessoa errada e você sabia que era errado. Quem sabe você não foi abençoado para esse casamento e você quis, para esse relacionamento e você quis. Quem sabe você percebeu já no namoro que não ia dar certo, mas você insistiu. Quem sabe já no namoro vocês tiveram intimidade e você nunca confessou isso, vocês pecaram. E o pecado ele tem consequência. Ele vai pagar conta lá na frente. Vai cobrar. Quem sabe você casou com uma pessoa que você não sabia da vida dela, como era a conduta dela. Você não sabia da vida íntima dela, quantas vezes ela já tinha se relacionado com quantas pessoas, se isso já tinha sido resolvido espiritualmente, se esses pecados já tinham sido confessados. Você entende? A gente precisa saber de todas essas coisas, mas a gente não sabe, né? Por ignorância, a gente não sabe. Mas agora você está tendo acesso para saber. Eu sempre falo para as pessoas devem ler a Bíblia. Leiam a Bíblia. É a Bíblia que vai te dar o que você precisa. Não é uma oração milagrosa que eu vou fazer e vai resolver seu problema. É a sua vida com Deus. É você. É você. Não depende de mais ninguém. A minha vida com Deus só depende de mim. Ah, porque o outro me deixou, agora também quero saber de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem que ter sua vida com Deus. Muitas vezes ter vida com Deus vai custar caro para nós. A gente vai ter que abrir mão de muitas coisas que a gente gosta, principalmente do pecado. Quem sabe o seu cônjuge que te deixou se tornou um ídolo no seu coração e hoje você pensa, eu não posso viver sem ele. Você pode sim, você só precisa de Deus para viver. Quando o povo reclamou de Deus no deserto, Deus mandou pão. E Deus estava dizendo ali para eles o seguinte, ó, o homem não vive só de pão,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Deus estava ensinando ali para o homem? Você não vive só da sua necessidade, não é a sua necessidade, querido. Não é, você não depende da sua necessidade, você depende de Deus, é Deus que vai suprir você. Não é outra pessoa, você não vai encontrar felicidade fora, foi o que Cristo falou. Os discípulos perguntaram, quando virá o teu reino? Jesus falou, o meu reino está dentro de vocês. Então as respostas, querida, está dentro de você. Você vai resolver esse conflito dentro de você. Quando o Senhor for o centro da tua vida e Ele for tudo, Ele vai encontrar uma forma de suprir sua dor. A presença dEle supre tudo. Tudo. Quando Deus está conosco, até mesmo nos vales, nós nos sentimos seguros. Então, eu quero dizer para você, você não pode mudar o passado, você pode mudar o seu futuro. Se apegar ao Criador e aos seus mandamentos, obedecer a sua palavra, levar uma vida separada desse mundo, uma vida santa. Estamos no mundo, mas não somos dele. Nosso modo de vida é diferente. Nossos pensamentos são diferentes. Nossos pensamentos são os pensamentos da palavra. Tá certo? Foi muito difícil ouvir daquela psicóloga. Você não aceita o seu passado. Você tem que aceitar. Essa é a sua vida. Não tem como mudar. Você só pode mudar daqui para frente. Entendeu? Essa é a sua história, amiga. Não tem o que fazer. Você só pode mudar suas decisões, suas escolhas daqui para frente. Tá certo? Quero deixar essa palavra aí para vocês. Que o Senhor te abençoe. Espero ter ajudado. Nós temos que perseverar porque a nossa vida aqui nesse mundo... Deixa eu ver se eu coloco aqui. A nossa vida nesse mundo, ó, é a pontinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, no meu dedo, a pontinha da corda. Essa parte que você não vê é a eternidade. A nossa vida é só, aqui nessa terra, é só uma pontinha da eternidade. E é para lá que você deve ir. Esse deve ser o seu alvo, o seu foco. O seu foco não pode ser o cônjuge que te traiu e que te enganou e que te abandonou. Quem sabe, ele não vai conhecer o Deus que você conhece. Tá? E eu estou falando conhecer Deus não é igreja não, gente. Tá? Não é igreja. Tá? É vida com Deus. É vida de leitura da Bíblia, é vida de oração. É isso que é vida com Deus. E aí você vai conhecer a Deus. Tá? A comunidade faz parte, né, da nossa vida social, tudo mais. Mas o que vai valer, o que vai fazer a diferença é você guardar os mandamentos de Deus. E é você ter uma vida com Deus, uma vida de oração. É isso que vai sarar a tua vida, uma vida disciplinar de oração, todos os dias. Leitura e oração, todos os dias. Tá certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E conhecereis a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.